Olá, eu sou a Zóia, tudo bom? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é música. Bom, quando você vai estudar música de acordo com alguns manuais antigos, né? Eles acabam dando um conceito muito simples do que é música, né? Que significa simplesmente a arte de combinar os sons. Então, nesse sentido, qualquer coisa pode ser música, desde que você tenha sons e você resolva dispor esses sons numa estrutura organizada, né? Então, isso faz com que você pegue qualquer som, antigamente a gente podia dizer que a música tinha a ver com sons musicais, ou seja, aqueles sons que saem de um instrumento musical ou da voz, onde você afina a voz dentro de uma nota específica e vai combinando outras notas no canto até formar uma estrutura que o pessoal chama de música, né? Só que no século XX aconteceu uma grande revolução na música, principalmente aquela música ligada à erudição, né? Que é a incorporação de sons que não são necessariamente musicais. Então você tem, por exemplo, um Hermeto Pascoal que pega uma chaleira, consegue tirar som da chaleira e aquilo vira música, né? Ou então ele vai para um trilho do trem e grava o som do trem e incorpora isso. Eu não sei se ele chegou a fazer isso, mas eu já vi muitos trabalhos musicais usando esses sons que existem por aí, né? Então, isso faz com que a música hoje em dia seja uma estrutura uma estrutura de composição muito mais vasta do que já foi anteriormente, né? E dentro desse contexto surgiu o conceito que é trabalhado bastante por esse autor aqui e dentro desse livro aqui, O Ouvido Pensante, do Murray Schafer. O Murray Schafer é um compositor canadense, né? E esse livro ele traz várias ideias de como você trabalhar essa questão da escuta musical ativa. E não só a escuta musical, mas a escuta do entorno do ambiente com um certo foco e com uma certa estrutura como é que eu posso dizer? Como se você tivesse racionalizando os sons que chegam ao seu ouvido, mesmo que sem querer e aleatórios, né? E de repente utilizar esses elementos e transformar em música, né? E isso a gente chama de paisagem sonora. Sim, paisagem sonora. Por que a gente usa esse termo paisagem sonora?
Se você observar, a gente é muito acostumado a usar o termo paisagem como se fosse uma coisa visual. Então você vai para umas montanhas, você observa aquilo, tira uma foto, faz uma pintura, aí você diz assim, eu desenho e fotografo paisagens, que são basicamente coisas para você ver, né? Mas só que a gente esquece que todas essas paisagens visuais, elas possuem sons agregados a essas paisagens, né? Elas são compostas também das sonoridades que a gente conecta logo a essa paisagem. Por exemplo, você está na praia, é impossível você estar na praia e não escutar sons específicos da praia. Então, mesmo que você estivesse de olhos vendados, você saberia que você está na praia, né? Porque você tem o som do mar, de repente pessoas conversando, crianças brincando, vendedores característicos daquele tipo de praia, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem os vendedores de biscoito Globo, e eles têm um tipo de canto específico para atrair as pessoas para comprar o biscoito Globo, né? Que é o biscoito Globo, biscoito Globo. Então isso faz com que você identifique que você está pelo menos numa praia do Rio de Janeiro, ainda por cima, né? Porque eu não sei se em outras praias vendem biscoito Globo, né? Então você tem o biscoito Globo, que é uma coisa bem característica do ambiente praia Rio de Janeiro, né? Então, agora no momento, por exemplo, eu sei que está chovendo lá fora, começou a chover. Então, isso porque a chuva tem o som, né? Tem o som do ventilador, tem o som da minha voz. Então, isso tudo é um ambiente sonoro que a gente está inserido aqui, no meu caso. Então, o Murray Schafer, ele sugere que as pessoas comecem a se musicalizar, primeiro aprendendo a ouvir os sons que estão em volta das pessoas, né? Compondo toda uma estrutura de atividade do ouvido, no sentido de fazer o ouvido se treinar a escutar e entender esse som, né? Então, por exemplo, a gente sugere nessas atividades, por exemplo, inclusive é sugerido neste livro uma atividade onde, por exemplo, a pessoa pega aqueles sinos de vento, né, aqueles que tem aqueles tubinhos pendurados que fazem um barulhinho com vento, né, e tal. Ele sugere que se atire aquilo ali na mesa para a criança entender, por exemplo, tentar imitar este som, né? Não imitar perfeitamente a ponto de você confundir o som da voz da pessoa imitando, mas pelo menos perceber que a criança está indo na direção assim de
saber quanto tempo o som dura depois que ele é jogado na mesa, se é um som curto, se é um som longo, o que acontece com aquele som, ou seja, e após essa reflexão sobre o que aconteceu ali, aí de repente você reproduzir isso de alguma maneira, seja com sons corporais, com a própria voz, enfim, captando aquela estrutura de tempo e textura também, né? Então você tem o nosso amigo Murray Schafer, que é eu gosto muito, inclusive você lê esse livro, você abre muito a mente sobre a questão musical, você consegue ver que certos conceitos hoje em dia estão muito mais próximos, inclusive, do conceito clássico do que é música, que é a arte de combinar os sons, né? Porque antigamente, se você pensava que música era combinações musicais, hoje em dia é combinar qualquer som, né? Então você pode pegar, por exemplo, o som de qualquer objeto e se você organizar aquilo ali, você tem música, né? Você pode utilizar elementos como latinhas, ou seja, as pessoas às vezes debocham, eu sei tocar caixa de fósforo, excelente, nada demais. Aliás, eu acho que para muita gente é muito mais difícil tocar caixinha de fósforo do que tocar outras coisas, quando você estuda e tal, né? Não é tão fácil tocar caixinha de fósforo, né? Pelo menos se você se propõe a tocar bem a caixinha de fósforo, né? Então, não tem problema, é um talento musical aí que a gente precisa explorar e se você souber encaixar, sendo redundante, encaixar a caixinha em alguma estrutura musical, fica legal, fica muito interessante, né? Então, então a música hoje em dia ela é muito diversa, ela é muito abrangente, não só no contexto da questão de estruturas de composição e tal, como também a utilização de sons alternativos, né? Por exemplo, hoje em dia tem gente, pelo menos eu já toquei garrafa, né? Eu gosto de tocar garrafa. Garrafa é interessante, né? Você sopra a garrafa e tira som, né? E um som legal, né? Outro exemplo que a gente pode utilizar, por exemplo, são bolas de aniversário sendo estouradas. Tem várias coisas que você pode pensar, assim. Basicamente, eu acho que tudo que produz som, hoje em dia a gente pode dizer, dá para usar em música isso, né? Agora, claro, né, vai depender da criatividade de cada um
E esse vídeo ele se propõe, inclusive, abrir um pouco a cabeça dos músicos em geral para esquecer um pouco esse negócio assim de que música tem que ter uma estrutura fixa, né, e só instrumento, e de repente muita gente acha que colocar, por exemplo, uma harpa numa banda de rock, por exemplo, ai, que coisa mais revolucionária, o cara colocou uma harpa no rock. E não é bem, sabe, por que não coloca, por exemplo, um berrante daqueles assim de boiadeiros, né? Ou então o mesmo mugido da vaca, né? Ou seja, grava uma vaca mugindo e coloca lá no meio, entendeu? Isso para mim é revolução, sabe? Isso para mim é o que define, assim, realmente chegamos num ponto onde a música realmente virou a arte de combinar os sons, sejam eles quais forem, né? Então é isso. Eu quis fazer um resumão assim básico sobre uma visão que eu tenho sobre música e estruturas musicais e, sobretudo, o que a música contemporânea tem a nos dizer hoje em dia, né? E eu posso trabalhar outros temas dentro da música contemporânea. Hoje eu resolvi colocar essa questão dos sons, né, ambientais, né? Mas tem outras fontes, outras formas de música contemporânea muito interessantes, onde utilizam elementos da informática e como é que não é simplesmente gravar o negócio no computador, é simplesmente fazer o computador virar um outro instrumento, né? Uma outra, ou seja, criar no computador um outro tipo de som diferente, com timbre e etc, né? E eu posso depois explicar o que são essas diferenças, né? Mais tarde. Esse vídeo eu quis focar um pouco mais na questão ambiental. Então é isso, eu espero que gostem e apreciem. Então, eu fico por aqui. Obrigada.